Deus quer fazer com que a gente tenha uma experiência do amor de Deus. Às vezes a gente até banaliza, às vezes a gente não dá importância, porque é como se fosse uma frase que já tivesse caído na rotina de algumas pessoas e a gente não consegue entender ou mergulhar na profundidade do que significa o amor de Deus. E Deus quer nos dar essa experiência, mas para isso é importante que a gente entenda um pouco o que é o amor. E muitas pessoas já escreveram, já falaram sobre o amor, e vai lá e vai cá. Tem lá o Camões que fala que o amor é um fogo que arde sem se ver. E muitos conceitos já foram ditos sobre o amor. Mas o conceito, digamos que mais perfeito sobre o que é o amor, está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Quem trouxe a Bíblia? Trazer para os encontros da igreja. Então, 1 João 4, 16. Encontraram? 1 João 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos repetir esta última frase? Vamos repetir. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavra do Senhor. Então, o conceito de amor é Deus. Deus é amor. Para a gente entender o amor, a gente precisa entender na dimensão de Deus. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Então não tem como viver, não tem como compreender o amor se nós não estivermos em Deus. E esse Deus, Ele quer nos fazer ter essa experiência, para que a gente saia daqui repleto do amor de Deus. A gente precisa se apaixonar por Deus, porque Ele é apaixonado por nós. Nesse Deus de amor, nesse Deus que nos ama profundamente, nos ama com amor eterno. E no decorrer da história da humanidade, dos relatos que nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vemos as grandes provas do amor de Deus, como Deus sempre mostrou à humanidade o seu amor. E esse amor, ele tem algumas características. O amor de Deus, a primeira característica é que ele é pessoal. Ele nos ama como se nós somos, na realidade, únicos para Deus. Deus ama cada pessoa como única, como filho único. Deus nos conhece. O Salmo lá 138 vai dizer que Ele nos sonda e Ele conhece todo o nosso ser. E Ele nos ama de maneira pessoal. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe os nossos anseios, Ele sabe das nossas qualidades, muito mais do que a gente, mas também sabe das nossas dificuldades, porque Deus me ama profundamente e de maneira pessoal. Deus sabe o nome de cada um de nós, diferente de outras pessoas, né? Às vezes a gente está em algum lugar, as pessoas confundem os nomes. Às vezes quem trabalha dando aula confunde às vezes o nome do aluno, quem trabalha com catequese, enfim, mas Deus não.
Deus sabe e Deus nos chama de maneira pessoal. E aí convido vocês também a pegar a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16. Isaías 49, versículo 16. Isaías 49, 16. 49, Isaías 49, versículo 16. Amém? Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Eis que estás gravada na palma de minha mão. Olha para a mão de vocês, olha aí para a mão. Olhou para a mão de vocês? Então, o nome de cada um de nós está na palma da mão de Deus. E isso está escrito na Bíblia. E nós sabemos que esta é a palavra de verdade. Nós sabemos que é a palavra de salvação. Então, às vezes, hoje em dia nem tanto que a maioria das pessoas coloca no celular, mas às vezes a gente anota alguma coisa na palma da mão para não esquecer. E o nosso nome está na palma da mão de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Na palma da mão está o nome de Francisco, Marcos, Fátima, Aivane, Pedro, João. Cada um que está aqui e também os que não estão, o nome está gravado na palma da mão do Senhor. Olha só como nós somos importantes. Porque o amor de Deus, ele é pessoal. Ele me ama. E ele sabe de tudo sobre nós. O amor de Deus também é misericordioso. Algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala, olha, Deus te ama, e as pessoas começam a olhar para as suas falhas, começam a olhar para os seus pecados. Mas eu que fiz isso, eu que sou desse jeito, eu que sou esquentado, eu que sou estressado, eu que às vezes estouro com as pessoas, eu que já fiz isso na minha vida. Deus é misericordioso. Ele não olha para os nossos pecados. Claro que nós precisamos nos arrepender, mas Ele não vai deixar de nos amar por causa das nossas falhas. Ele não vai deixar, Ele não vai dizer, não, a partir de hoje eu não quero mais conversa com você. Isso seria, às vezes a gente pode até fazer isso, né? Criança às vezes faz isso. Tem um filhinho pequeno, às vezes quando a gente reclama com ele, ele diz, eu não gosto mais de você. A gente olha mesmo, eu não gosto mais de você. Dá 5 minutos ele corre e chama papai, mamãe. Mas o amor de Deus é misericordioso. Hoje na liturgia, a igreja reflete sobre a parábola do filho pródigo. Eu acredito que muitos de nós já conhecemos, mas olha que interessante. Justo hoje, a liturgia fala do filho pródigo, que é a história daquele pai que tem 2 filhos e o mais novo chega para ele e diz, dá minha parte da herança. E ele pega a sua herança. Só que herança a gente só recebe depois que o pai ou a mãe morrem, né? Mas ele não se importou com isso. Pega a sua herança, gasta tudo, e quando ele não tinha mais nada, ele se arrepende e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele tem vergonha do seu pecado. Ele tem tanta vergonha que ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Eu gastei tudo. Eu não tenho mais nada. E ele teve tanta vergonha que ele disse, não, mas o meu pai, eu vou me oferecer para cuidar dos porcos do meu pai. E ele vai lá, cheio de vergonha. O pai, quando vê o filho, corre e abraça. Abraça porque aquele filho voltou. Aquele filho estava perdido e ele voltou. E o filho diz, eu não sou mais digno de ser teu filho.
Ele diz não, e aquele pai festeja, porque o retrato daquele pai é um retrato da misericórdia, e Deus é amor e misericórdia, e Ele não olha para os nossos pecados. É claro que aquele filho pródigo teve que viver de maneira diferente, porque estava arrependido, mas o seu pai não lhe virou as costas, e Deus não vira as costas para nós, porque é misericordioso. E uma outra característica também do amor de Deus é que o amor de Deus é eterno. O que é eterno? O que é eterno? É algo que não tem fim. O amor de Deus é eterno. Assim como daquele pai que não se esqueceu, continuou amando o seu filho. Provavelmente, muitas e muitas vezes ele ia para a sua porta, avistasse, o filho voltava, porque não deixou de amar o seu filho porque estava no pecado. O amor é eterno. E do livro do profeta Jeremias, ele vai dizer que, Jeremias 31, versículo 3, amo-te com amor eterno, por isso te estendi o meu favor. Se quiserem ler em casa, amo-te com amor eterno, por isso a ti estendi meu favor. Jeremias 31, versículo 3. Porque o amor de Deus é eterno, Ele nunca vai deixar de te amar. Nunca, nunca. Quando você estiver bem, Ele vai te amar. Quando você não estiver, Ele vai te amar. No dia que você levantou de mau humor, Ele vai te amar. No dia que você tiver algo para dar, Ele vai te amar. Mas no dia que você também não tiver, Ele vai te amar. Porque o amor de Deus é eterno, jamais terá fim. E outra característica, o amor de Deus é gratuito. Deus não nos ama em troca de algo. A gente às vezes vê isso na sociedade, vê isso entre as pessoas. Algumas pessoas se aproximam do outro porque o fulano tem algo para te ofertar, porque o fulano tem um carro, tem uma moto, tem uma casa bonita, tem uma roça, eu posso ir lá por uma semana. Então, infelizmente, algumas pessoas são interesseiras, mas o amor de Deus é gratuito. Se eu não tiver nada, Ele vai me amar. Se eu tiver algo para ofertar, se eu quiser dar, tem. Mas se eu não tiver, também Deus me ama. Deus vai me amar de forma gratuita. Ele não quer algo em troca. Então, é claro que a gente muitas vezes expressa o nosso amor, a nossa gratidão, porque Deus nos ama muito. Mas é um amor gratuito. Então o amor de Deus é pessoal, misericordioso, eterno, gratuito. E também o amor de Deus é fiel e constante. Deus é fiel. Deus jamais vai nos abandonar. Às vezes, algumas pessoas, ou até nós, muitos de nós, às vezes a gente tem aquela sensação de abandono, de se sentir abandonado. Já sentiram isso? Já sentiram? É. Mas Deus não abandona não. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 54, versículo 10. Aliás, 49, de 14 a 15. Isaías 49, de 14 a 15. Isaías 49, de 14 a 15. Acharam? Tem muita gente com a Bíblia, coisa boa. Sião dizia: o Senhor abandonou-me. Isaías 49, 14 a 15. Sião dizia: o Senhor abandonou-me. O Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não tem ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela esquecesse, eu não te esqueceria nunca.
Deus não vai esquecer nunca. Então, esse versículo é um pouquinho antes daquele que nós vimos, né? Está gravado na palma da minha mão. Então, olha só o que o Senhor nos fala. Que pode até acontecer de uma mãe abandonar uma criança. É triste, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Mas Deus nunca vai abandonar ninguém. Deus nunca vai desistir de ninguém. Não adianta você querer correr de Deus, Ele não vai desistir. Porque é justamente isso. Pode acontecer de uma mãe esquecer. Pode acontecer de uma mãe não ter ternura, não amar uma criança. Infelizmente acontece. Pode acontecer que uma mãe esqueça de uma criança. Pode acontecer. Mas Deus nunca vai se esquecer de nós. Deus nunca vai desistir de ninguém. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir do seu filho. Deus nunca vai desistir dos seus pais. Deus nunca vai desistir daquela pessoa que você acha que não tem jeito. Você pode ter desistido, mas Deus não desistiu. Ele sempre vai estar nos esperando, porque o seu amor é fiel e constante. Deus não abandona. Deus está sempre voltado para as necessidades dos seus filhos, dos seus amados filhos. E a grande prova do amor de Deus é justamente que Ele nos deu o seu Filho amado para nos salvar. Deus nos deu o seu Filho amado, o seu único Filho. Quem é pai e mãe sabe o quanto os pais amam os seus filhos. E se alguém pedisse, você pode dar o seu filho para salvar aquela pessoa, a gente ia ficar, eu não dou nada. Quem é que vai dar? Qual é o pai e a mãe que tem coragem? Mas Deus entregou o seu único filho para nos salvar. E justamente por esse grande amor, a gente precisa viver tendo essa convicção do amor de Deus. A gente precisa viver como filhos amados de Deus. Você agora, a partir de hoje, quando alguém disser Deus te ama, o que é que você vai dizer? Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Porque você vai entender um pouco mais a dimensão do amor de Deus. Você vai entender que o amor de Deus é pessoal. Deus te ama como se você fosse a única pessoa do mundo. O amor de Deus é misericordioso, porque Deus não leva em conta os nossos pecados. O amor de Deus é eterno. Ele jamais vai desistir de você. Ele vai te amar para sempre. Para sempre. Ele te ama desde o ventre materno. Sua mãe também sabia que estava grávida, mas Deus já sabia. E Ele sempre te amou desde o ventre materno. O amor de Deus é fiel. Ele jamais vai te abandonar. E a gente precisa viver tomando posse deste amor. Olhe para o seu irmão do lado e diga: meu irmão, Deus te ama. Acredite. Deus te ama. Deus ama todos nós. E a gente precisa viver tomando posse, se sentindo filho amado. Quando a gente se sente amado, a gente se torna mais feliz. Quando a gente se sente amado, a gente fica até mais bonito, não fica? Quando a pessoa está lá ranzinho, quando a pessoa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, isso aqui, a pessoa fica feia. Mas não é a beleza física. É porque no íntimo do seu coração ela não sente o amor. E Deus quer fazer isso. Deus quer tocar o íntimo do nosso coração para que a gente tome posse desse amor. Ele já te ama, desde o ventre materno. Mas talvez você não vivesse como filho amado. E é isso que o Senhor quer fazer. Para que a gente se sinta amado por Deus. Para que a gente jamais desconfie deste amor.
Porque Deus é amor, como diz lá na passagem na carta de São João. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e a gente vai tentar ter esse encontro com Deus. Pode ser que você já tenha ouvido falar no encontro pessoal com Deus. E hoje Deus quer fazer isso conosco. Ter esse encontro pessoal, esse encontro de amor, aquele mesmo encontro que aquele pai esperou seu filho voltar. Ele sabia que seu filho estava pecando, ele sabia que seu filho estava gastando a sua herança, mas aquele pai esperou. E quando aquele filho chegou, envergonhado pelo seu pecado, aquele pai não olhou para as suas falhas. Aquele pai não chegou para ele para lhe dar uma bronca, como nós fazemos com os nossos filhos. Não. Aquele pai correu para abraçar o seu filho. E é isso que Deus faz conosco. Ele corre como um pai amoroso para nos abraçar, para nos acolher, para te fazer sentir o amor dele, para te fazer sentir-se amado. Olha só quanta vergonha aquele filho tinha, mas aquele pai não olhou. A palavra diz que aquele pai festejou, aquele pai deu ordem aos seus empregados para que matassem um novilho para festejar, porque o seu filho tinha voltado e a sua alegria era infinitamente maior. E aquele pai não disse nenhuma palavra com aquele filho. Aquele pai não pegou o cinto para bater, não. Aquele pai não disse que seu filho ficaria de castigo, que iria tirar isso, iria tirar aquilo, não. Aquele pai amou. E é isso que nós temos que ver em Deus. Essa face da misericórdia de Deus, essa face do amor, esse Deus que corre como um pai e dá aquele abraço gostoso que a gente dá quando a gente está há muito tempo sem ver uma pessoa. Deus quer te dar esse abraço. Deus quer que você sinta o abraço de Deus, se abrace, coloque a sua mão no seu peito, sinta esse abraço de Deus, sinta este amor. Eu tenho certeza que se você se entregar, você vai se sentir amado, você vai sentir o amor de Deus, você vai sentir este abraço do Pai.